Olá, YouTube! Bom dia! Começando mais um vlog diretamente aqui do consultório. Deixa eu colocar minha chave aqui. E hoje é sexta-feira. Hoje é um dia bem mais tranquilo por aqui. Tem apenas alguns atendimentos no período da manhã. E aí, hoje estarei livre no período da tarde. E aí também gostaria de filmar um pouco sobre, na verdade, mostrar para vocês um pouco sobre o meu fim de semana, já que eu tenho algumas coisas para poder fazer, para poder organizar para um congresso. Enfim, vocês vão acompanhar um pouco aqui. Deixa eu pegar uma aguinha para poder conversar com vocês. Agora sim. Bom, agora de manhã então tô vendo aqui na agenda, tenho 2 atendimentos. E depois vou fazer uma sessão de orientação de pais. Já expliquei um pouco aqui para vocês como é que funciona, né, no primeiro vídeo que eu postei. Então, nessa orientação vai ser dar, obviamente, orientações para a família, né, do paciente que eu atendo, mas também dar algumas devolutivas, né, então contar como é que tá sendo os avanços aqui na terapia, o que eu tô percebendo de evolução e até mesmo de questões novas que têm surgido, e assim a gente vai alinhando até mesmo as próximas intervenções que nós faremos ali. Nossa, eu tô com uma alergia que tá me incomodando muito, então acho que vai ser um pouco mais difícil de falar aqui. Mas pro dia de hoje aqui no consultório é isso. E aí no período da tarde o que eu quero fazer é ir pra academia. Também preciso estudar e também montar o meu pôster pro congresso que eu vou agora no final de julho. Inclusive, eu acho que eu estou até um pouco atrasada,
porque eu vou precisar mandar para a gráfica para poder imprimir, né, e toda aquela questão, e aí podem ocorrer imprevistos. E eu sei também a gráfica não disponibiliza um tempo assim muito extenso, né, para isso. Então, a minha ideia é mandar ainda na próxima semana esse pôster já para poder imprimir, ver se vai dar tudo certo. Mas antes preciso montá-lo e também enviar para minha orientadora só para ela dar uma revisada, dar o ok dela. Uma coisa importante que toda vez quando eu chego aqui no consultório, eu preciso pegar os envelopes dos pacientes que eu irei atender. E nesse envelope tem todas as atividades que a gente já fez até aqui. E aí, então, nesses envelopes ficam todas as atividades que a gente faz ao longo das sessões. E a ideia desse envelope não é só guardar, né, as atividades e tudo que a gente vai criando aqui, mas também de ser um exemplo prático para a criança do sigilo da terapia. Porque por mais que seja terapia com crianças, ainda assim tem a necessidade da gente resguardar as informações que ela vai trazer. Então eu só levo ali para os pais aquilo que é de fato necessário deles saberem, né? Um ponto só importante é que em caso de alguma questão ali jurídica ocorra ou alguma violação de direitos dessa criança, é claro que a gente precisa quebrar esse sigilo, mas de resto a gente sempre prioriza para que essas informações que a criança vai trazer realmente sejam resguardadas, até porque isso contribui para o vínculo terapêutico. Então, o vínculo terapêutico é a primeira coisa a ser construída ali na terapia. Então, essa criança precisa confiar em mim, ela precisa se sentir confortável de me trazer as coisas, até porque é a partir daí que eu vou conseguir entender o que está acontecendo, como ela pensa, o que ela sente, e assim então conseguir ajudá-la da melhor forma. Então, separei aqui os envelopes, também vou dar uma olhada no que eu tenho de recurso para esses atendimentos. E se eu preciso imprimir algo aqui. Ah, uma coisa que eu tenho aqui também é esse calendáriozinho. E às vezes eu mudo, às vezes eu não mudo. Mas quem sempre percebe são os meus pacientes. Aí sempre quando eles veem que o dia tá diferente, eles já pedem pra mudar. Mas hoje, dia 3 de julho. E agora vamos lá. Acabei agora a sessão de devolutiva que precisava fazer com a família. Ai, gente, tô cansada. 12h35. E aí eu tô naquela dúvida. Vou pra casa e aí almoço em casa. Só que eu não tenho comida em casa, então eu teria que fazer alguma coisa. Ou eu peço algo já no iFood, que dá tempo de eu organizar aqui, chegar em casa e aí meu almoço já chega. Não sei, o que vocês fariam aí? Sexta-feira, inclusive, né? Então dá vontade de só comer um hambúrguer, ficar em casa de boa. Porém, lembra que eu prometi pra mim mesma que eu iria pra academia. Então, não sei se seria uma boa comer um hambúrguer, né? Até porque quero ir treinar. E hoje eu treinaria perna. Treinaria não, eu vou treinar perna. A opção mais saudável e rápida para 1h da tarde, 1h não, já vai dar 1h30 da tarde, era passar numa padaria que tem perto aqui, que tem almoço por quilo, que eu adoro, é bem boa assim a comida, e montar uma marmita para vir comer aqui em casa. Vou mostrar pra vocês, a cara tá bem boa. Esse feijão, uma saladinha, alguns legumes assados. Tá meio feio assim porque tá tudo misturado, mas o cheiro tá ótimo. E uma sobremesa, gente, não aguentei.
É uma Carolina de Nutella. Cheguei. Gente, esse treino, olha, só mostrei algumas partes pra vocês porque eu ainda tô me adaptando a essa coisa de gravar os treinos. E, por exemplo, nessa academia que eu fui hoje, é bem mais tranquila. Tô pensando até toda vez quando eu for gravar vlog, essas coisas aí pra lá. Porém, o que eu não gosto dela? Quando é época de verão, eles simplesmente, acho que não ligam o ar-condicionado, não sei o que acontece. É muito quente. E eu tenho pressão baixa, sabe? Então, quando eu treino, assim, perna, algo que eu faça muito esforço... Nossa, eu tô até tremendo aqui. Então, quando eu faço um treino que exige muito, assim, muito esforço físico, eu passo muito mal, se não tiver realmente um ambiente mais climatizado, sabe? Hoje até que tava tranquilo, até porque hoje tá 20 graus, então tá um tempo bem ameno, assim, sabe? Ameno? É ameno, né? Nossa, estranha essa palavra ameno, né? Ah, e outra coisa também. Eu até falei aqui no primeiro vlog que eu estou tentando manter a minha constância ali, né? Na academia, na musculação. E eu comecei um acompanhamento, né? Com uma personal. Esse acompanhamento ele é online, né? E eu comecei em junho. Então eu ainda estou me adaptando a esse treino. Eu gosto muito de musculação, é algo que eu faço desde a minha adolescência, ali por volta de... Quantos anos? 15, 16 anos, talvez. Foi quando eu comecei a namorar o meu marido, meu atual marido hoje, né? A gente namora desde a adolescência e ele sempre foi muito da musculação. E eu lembro que ele me incentivava muito, né, a iniciar, porque ele falava que eu sempre tive um corpo muito legal, só que se eu fizesse musculação iria valorizar ainda mais, enfim. Então, comecei por incentivo dele, desde então, nunca mais parei. Mas só contextualizando, um dia eu sento e converso melhor com vocês sobre isso. Desde criança eu sempre fiz esporte. Eu participava, né, das aulas de educação física da minha escola e sempre tinha alguma competição que o meu professor levava a gente. Então, eu participei de competição de atletismo. Inclusive, eu depois fui treinar pela minha cidade de atletismo. Eu era realmente muito boa ali. A minha especialidade ali no atletismo era salto em distância. E também na mesma época, quando criança, né, até ali o início da adolescência, eu fiz ginástica rítmica. Também pelo município, né, pela minha cidade onde eu
nasci e vivi boa parte ali da minha adolescência, né? Então, esses dois esportes sempre estiveram muito presentes ali, até por uma questão de disciplina e tudo mais. Porém, como eu disse, na época da escola eu já participava de vários esportes. Vocês acreditam que eu já até joguei futebol? Sim, futsal. Mas já joguei futsal, já joguei handebol, já fiz algumas aulas lá de vôlei também, participava muito de interclasse, então era uma coisa que eu sempre gostei de esportes. E até hoje adoro acompanhar esportes, então tá rolando Copa do Mundo. Não sou a maior fã de futebol, mas eu sou fã do esporte, sabe? De ver ali o time, a dedicação, tudo que acontece ao redor. Eu não torço para um time em específico. Claro que, obviamente, na Copa a gente tá ali vibrando e torcendo pro Brasil, né? Mas eu gosto de acompanhar. Jogos Olímpicos, então, gente, eu amo Jogos Olímpicos, vocês não têm noção. Assim, de acordar cedo para poder acompanhar alguma modalidade que eu gosto muito. Nesse último agora, inclusive eu acompanhei os Jogos Olímpicos de Inverno e eu adorei acompanhar o hóquei. É um esporte bem, assim, agressivo, né? Mas achei bem legal também de assistir os jogos. Enfim, só para dizer para vocês que esporte sempre esteve presente na minha vida, porém, é um hábito em que a gente precisa cultivar constantemente. Então, né, claro que impactou muito eu ter tido essa vivência na infância, mas isso só se mantém se na vida adulta eu continuar fazendo, né? E aí é onde que entra o grande desafio da vida adulta, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. E ter que dar conta, né, de tudo, inclusive de cuidar do corpo, né, de cuidar da saúde, seja física ou também mental, né, é um grande desafio também lidar com tudo isso. Enfim, nem era para ser uma conversa reflexiva, mas só para dizer para vocês. O que vamos fazer agora? Meu marido está viajando a trabalho, então vou passar o fim de semana sozinha em casa. Mas amanhã minha irmã vem aqui, a gente vai no shopping, almoçar, depois vamos no cinema. Mas hoje é sexta-noite, friozinho, chuva, então assim, meio que colaborou pra que eu não me sentisse meio que tipo, puxa, eu queria fazer alguma coisa, sabe? Porque tá um clima perfeito pra ficar em casa. Vou então, acho que tomar um banho, colocar uma roupa mais confortável. Acho que eu vou fazer isso e aí vou compartilhando também um pouco aqui com vocês. Olá, YouTube, bom dia! Começando então sábado por aqui. Hoje eu confesso que eu preferi ficar um pouco mais na cama. Tá um dia mais frio e chuvoso. Gente, parece que Santos só chove e faz frio, né? Mas eu juro que não é assim. Quem sabe aí apareça, né, um solzão para poder mostrar a beleza também dessa cidade. Bom, e o que eu tenho agora para poder fazer? Eu preciso fazer duas coisas relacionadas ao mestrado. A primeira delas é revisar o meu questionário de aplicação da minha pesquisa, né, que eu estou fazendo para minha dissertação. O meu projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e essa é a primeira parte assim mais burocrática, né, que sem isso você não pode avançar com a sua pesquisa. Então eu recebi essa semana a aprovação do comitê, então estou muito feliz porque como eu estou no primeiro semestre do mestrado, geralmente o pessoal fala que é a partir do segundo que eles acabam submetendo, né, e, enfim. Mas o meu foi aprovado, deu certo agora, e aí eu quero já aproveitar esse período de férias do mestrado para focar então nessa coleta de dados. Então, antes de divulgar o link, eu vou dar uma revisada aqui nesse questionário. A minha coleta de dados ela vai ser 100% online, então primeiro eu vou utilizar esse questionário, né, semi-estruturado para conseguir ali coletar essas informações e aí depois eu vou pegar 1%, né, dessa amostra
e fazer uma entrevista. E aí nessa entrevista eu vou conseguir explorar melhor essas respostas que vão sendo dadas. A minha pesquisa, ela é com profissionais, né? Então com psicólogos que atendem crianças e atendem demandas de transtornos de ansiedade. Então, baseada nessa demanda, eu vou avaliar como que esses profissionais utilizam a prática baseada em evidências para conseguir conduzir o tratamento, já que no Brasil a gente tem, assim, pouquíssimos materiais, né, traduzidos e até mesmo adaptados para nossa cultura. Então, o foco da minha pesquisa é esse. E aí, esse questionário, então, eu vou disponibilizar em grupos de psicólogas, WhatsApp, enfim. A primeira coisa que eu preciso fazer é revisar esse questionário para conseguir já divulgar. E a segunda coisa é montar, então, o meu pôster para o congresso que eu tenho. Eu comentei aqui, né, que eu quero já mandar para a gráfica já na próxima semana, para não ter nenhum tipo de atraso. Antes eu preciso montar, né, o projeto. Então, o projeto não, né, o pôster em si. Então, preciso começar isso o quanto antes. E aí vou compartilhando também um pouco com vocês de como que eu vou fazendo. E provavelmente vocês devem estar vendo uma esteira aqui no fundo, né? Então, só contextualizando para vocês. O meu marido, ele foi picado pelo mosquitinho do triatlon. Então, teve um período ali, né, que ele estava se dedicando muito para fazer as provas e tudo mais. E aí a gente acabou ganhando uma esteira, o que foi super útil até certo ponto, porque depois ele nem usou. Eu também usei pouquíssimas vezes e agora tá esse trambolhão aqui no meio do escritório. Mas depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. Tem também outras coisas aqui que a gente precisa organizar. Enfim, fica bike aqui, porque como as bikes de triatlon, elas são bem caras, né? Então a gente opta por deixar dentro do apartamento para não ter nenhum risco de furto. Então é meio que um escritório, mas ao mesmo tempo um quartinho da bagunça. Mas um quartinho da bagunça que até que tá organizado. Então, só contextualizando, porque tem uma esteira aqui no meio do nosso escritório. Bom, mas bora lá então começar, porque tenho muita coisa para fazer e já são 11 da manhã. Fiz aqui então as tabelas e gráficos que eu precisava e assim, eu tampei, né, obviamente os estudos que eu coletei, porque né, a internet tá aí, a gente não sabe quem são as pessoas que estão por trás dela. E esse trabalho eu pretendo publicá-lo depois do congresso, então até por uma questão, né, de me resguardar, optei por tampar os estudos. Uma coisa importante que eu acho que eu não falei é que esse trabalho que eu vou apresentar no congresso, ele é uma revisão sistemática que eu fiz, baseado ali então nas intervenções cognitivas e comportamentais dentro da escola para crianças com TDAH, crianças e adolescentes, na verdade. Então eu fiz esse levantamento de artigos ali que traziam essas intervenções, avaliei a qualidade metodológica desse artigo e aí depois fiz uma análise então dessas intervenções que foram realizadas. Esse tipo de revisão ele é bem interessante porque a gente consegue compreender aquilo que funciona. E aí dessa forma a gente consegue então replicar ali em ambientes, no caso esse artigo ele é voltado para a escola, então voltado ali para a escola, então seja para profissionais, né, que são clínicos e precisam de intervenções direcionadas para o ambiente escolar, assim como quem é psicólogo escolar. Então é um artigo que acaba ajudando esses profissionais dentro desse ambiente.
Então aqui eu coloquei, né, o comportamento-alvo, que era descrito ali dentro dos artigos, e aqui a avaliação metodológica que eu fiz foi a partir da escala Pedro. Então aqui fiz a tabela que eu vou apresentar, colocar no meu pôster no caso, utilizando então a escala Pedro, que é uma forma de você avaliar a qualidade, né, desses artigos. E cada um desses Cs aqui correspondem a algum critério que foi avaliado. Então assim a gente consegue ter maior clareza de como que foi então conduzido aquela pesquisa. Aí aqui é onde que eu fiz então um gráfico que até a minha orientadora sugeriu, de mostrar isso num formato de pizza, considerando os eixos em que eles trabalharam, né? Então aqui a gente tem o eixo A, que foi intervenções neuropsicológicas e desempenho acadêmico. Então aqui foram 4 estudos que focaram em intervenções voltado ali nessa demanda. Já o eixo B, que é esse daqui, 42%, 5 estudos focaram em treinamento de pais e professores, assim como adesão ao tratamento. Então, tiveram alguns estudos, por exemplo, que consideraram a utilização da medicação para TDAH no impacto ali na escola. Então, isso acaba sendo relevante, né, da gente também considerar que a medicação, em muitos casos, né, acaba sendo muito útil quando a gente fala ali de desempenho acadêmico. Então, aqui, essa adesão ao tratamento medicamentoso, até de psicoterapia individual, acabou sendo muito útil. E esse aqui é o eixo C, que é essa partezinha aqui, que foram intervenções de manejo comportamental. Então, toda parte de estratégias que os profissionais, né, que fizeram a condução daquele estudo utilizaram para conseguir manejar o comportamento daquela criança que tem TDAH ou daquele adolescente no ambiente escolar. Então, esses estudos 3, né, especificamente consideraram que essas intervenções foram efetivas ali, de fato, para essa demanda no ambiente escolar. E aqui, então, está o fluxograma do PRISMA, né? O PRISMA, ele é considerado uma das formas mais eficazes, assim, e transparente quando você avalia, né, faz, no caso, uma avaliação metodológica daqueles estudos, no caso, uma revisão sistemática. Então, é interessante que a gente mostre qual que foi feito todo o caminho até fazer a seleção desses estudos. Então, aqui eu mostro qual foi o caminho que eu fiz até chegar no total de 12 estudos, né, que tem como objetivo ali as intervenções no qual eu me propus avaliar, né, os objetivos no caso da minha pesquisa. E é isso, não era para ser tão teórico, mas eu quis compartilhar um pouco então nessa parte. E assim, vocês querem vida real? Porque 2h30 da tarde eu almocei a minha janta de ontem, que foi aquele caldo de legumes com frango desfiado. Tava bem gostoso, inclusive. E aí eu pensei assim, fazer comida só pra mim, não sei se vocês também são assim, mas quando meu marido tá em casa, eu gosto de cozinhar pra gente, né, fazer alguma comida gostosa ali, mas quando é só pra mim, não sei, eu fico com uma preguiça, sabe, de ter que fazer, então optei por já comer o restinho da sopa, porque de noite eu vou sair. E aí eu vejo também de comer alguma outra coisa, né, com um pouco mais de proteína. A minha irmã falou que ela só consegue vir mais tarde, então a gente vai no cinema talvez ali no período da noite. E por enquanto foi até bom porque eu consegui adiantar bastante coisa do pôster que eu preciso montar. Também já fiz tudo que eu precisava ali do questionário online, da minha pesquisa da dissertação. E aí esse daqui é para o congresso, né? Então ainda falta editar o texto que eu vou colocar no pôster. Porque, como eu disse, né, a minha intenção é publicar um artigo científico sobre esse estudo, então eu já fiz toda a parte escrita no formato de artigo. Então aí eu preciso pegar esse texto e selecionar as principais partes que eu também já tinha combinado com a minha orientadora para poder colocar ali no pôster e ficar de uma forma bem visual, né? Porque o pôster ele precisa ter esse sentido, né? Esse algo muito visual que a pessoa bate o olho e já consiga compreender sobre o que é, sobre os seus achados, né? De forma que facilita, então, essa compreensão, né? Sobre o tema. Mas é isso, bora lá que ainda tem uma outra parte aqui para poder fazer.